Fala, Bruno. Bruno Calaça, tudo em paz? Vai começar uma live rapidinha, falando sobre a proposta da nossa próxima live, Bruno. Eu vindo aqui esperando o Maestro entrar. Vamos ver quem entra mais. Oi, Dai. Oi, Raquel. Tudo em paz? O áudio tá bom aí? Manda pro Maestro. Fala, Cis. Aí, o pessoal que tá aí, o áudio tá legal, gente? Espera o Maestro entrar aqui pra gente dar o papo. Simone, professora Simone. Tudo em paz, Simone? Boa noite. Perfeito. A gente tá com a live marcada para a próxima quarta. Aí a gente vai estar apresentando mais ou menos o que a gente vai estar discutindo. Tô esperando o Maestro entrar para a gente dar seguimento aqui. Carlinha tá ali no Canadá, diretamente do Canadá. Vamos ver se o Maestro entra aqui. Zé Roberto, grande abraço, Zé. Aislan, esperando aqui o Maestro entrar para a gente falar um pouquinho sobre a nossa proposta da live de quarta-feira. Bom te ver também, bom ter você aqui prestigiando a live. Se bem que essa é uma mini live, digamos assim, é um spoiler para quarta-feira. Deixa eu ver se o Maestro entra. Procurando ele aqui. Ter cuidado aqui com os filtros, porque da outra vez eu saí colocando filtro. Cadê o Maestro? Acabei de esquecendo. Olha, gente, já o Maestro entra. Tá com uma proposta, gente, nessas lives. A gente tá falando alguns temas específicos, né? Que atinge muitas pessoas, que é principalmente relacionado à dor muscular, músculo e articulações, processo inflamatório, que é o tema da nossa próxima live, com o Márcio Mota. Ver se ele entra aqui. E com a proposta de a gente falar de uma linguagem mais simples, clientes também possam ser beneficiados, né? O fato de ser simples, de tentar descomplicar, não quer dizer que a gente vai abordar de forma muito trivial, muito banal. Na verdade, a gente vai traduzir de uma forma mais que possa atingir vários públicos e principalmente nosso paciente, que às vezes acaba ficando no meio do caminho de um tratamento porque ou não acredita totalmente nesse tratamento, tem dificuldade de entender o seu processo de dor, né, o processo de tratamento, e aí ele acaba abandonando, né? Estou esperando que o Maestro vai entrar, acabei de chamar ele. As conexões às vezes não ajudam. Deixa eu ver se ele entra. Ele não conseguiu participar.
chamar de novo aqui para ver se dá certo. Grande Maécio. Valeu, Zé. Valeu, Diego. Pode chamar de Zé. Não tem problema não. Aqui tava aí o outro colega Zé Roberto, não sei se ele ainda tá. Aí pode chamar de Zé. Eu acho até estranho quando alguns colegas que me chamam de Zé, que lá em Campina Grande, né, na UEPB, todo mundo conhecia como Zé. Aí chamam de Diego. Por exemplo, Danilo, a live passada me chamou o tempo todo de Diego e ele sempre me chama de Zé Diego, né? Aí eu achava estranho. Pois Poxa, é, pode dizer. eu também me acostumei a chamar de Zé, e aí, enfim, Show. agora, Pronto, Maestro. Eu estava apresentando rapidinho, enquanto eu estava esperando você entrar, né? Relembrando a questão da nossa proposta de levar conteúdo de forma mais fácil de acesso, mas não quer dizer que o simples que a gente vai levar, né, uma linguagem menos complicada, quer dizer que é trivial. Na verdade, a gente vai tentar traduzir algo complexo para algo mais que tenha acessibilidade não só para os colegas, mas principalmente para o nosso paciente, para que a informação adequada chegue nele, mas também possam ajudar no seu tratamento, né? Muita gente, como a gente já tem muita experiência nisso, né? Muita gente acaba parando o tratamento porque ou não encontrou alguém que podia ajudar ou de certa forma não acreditou no tratamento porque não conseguiu entender o que estava acontecendo com ele. Então a proposta é mais ou menos isso, né? E aí vem os amigos que estão ajudando nessa peregrinação. Semana passada foi o nosso mestre, né, Danilo Vasconcelos, que a gente estava discutindo sobre dor. Mas antes de a gente apresentar o que a gente vai falar na quarta-feira, né, que a gente vai passar o São João discutindo isso, na verdade, eu queria que você se apresentasse, mas fizesse uma rápida apresentação aí. então, eu sou fisioterapeuta, formado aí na UEPB, juntamente com o colega Zé Diego. A gente teve um período aí que se enveredou pela área da fisioterapia manual, né, Zé? Isso. E graças a Deus a gente está bem satisfeito com as escolhas do ponto de vista profissional, tendo em vista que a gente vê muita utilidade naquilo que a gente faz, né? Então, as pessoas que nos procuram, graças a Deus, têm tido bons resultados, não porque a gente aplica técnicas que a gente aprendeu e graças a Deus que a gente aprende essas técnicas manuais, que são muito valiosas, mas que não adianta você pintar bem um quadro se o quadro já vem borrado. E aplicar ótimas técnicas, a depender do cenário que você aplica essas técnicas. Muitas vezes elas não dão resultado, não é porque a técnica não é boa. E compreender bem essa questão clínica que o paciente apresenta é fundamental para que a gente saiba não somente sobre biomecânica, anatomia, fisiologia, etc, etc, mas que entenda a interação entre os sistemas e como a gente pode ajudar não só em técnicas que são manuais, mas também nesse cenário clínico que o paciente se apresenta. O paciente apresenta para nós, né, no caso. Exato. Na live passada, a gente discutiu sobre dor, né? Porque boa parte dos pacientes que vêm nos procurando vem por causa de dor. Também a gente ressalta que não é só a dor que a gente trata, né? Disfunções de movimento como um todo e pacientes que às vezes não tem necessariamente aquela dor em si, mas ele vai ter um problema do movimento, de mobilidade, principalmente a área que a gente aborda, né? Eu e você. Mas é muito comum a gente chegar com o paciente com dor e a chamada dor crônica, né? Aquele paciente que tem a persistência dos sintomas. Aí a gente tem que fazer um marco aqui daquele paciente que tem uma lesão, um processo inflamatório agudo, que
levou a inflamação por causa de uma lesão, um movimento repetitivo, um corte, seja o que for, mais de forma aguda, que é preciso, é natural que esse processo aconteça, e isso aí a gente vai discutir mais à frente, mas existe outras coisas que estão muito mais além do que esse processo de inflamação aguda. Muitas vezes é aquele nosso paciente com a dor persistente, que tem outras repercussões, que às vezes a gente fecha os olhos e quer tratar esse paciente só de forma imediata, e muitas vezes é aquele paciente que tem a carteirinha do consultório, né? Que vem várias vezes, vários meses, anos, praticamente um paciente fiel, porque a dor dele permanece por muito tempo. E aí tá aí fixado esse comentário, que danado é informação silenciosa, né? Porque é difícil conceber, né, Maestro, entender uma informação sendo silenciosa. Porque um dos principais sinais da informação é o quê? Que a gente entende? Dor, né? Como é que uma informação pode ser silenciosa se eu entendo como processo inflamatório doloroso? Pode dar uma palhinha do que a gente vai discutir quarta-feira? E travou aqui. Vamos ver se ele consegue voltar, senão a gente sai e volta aqui. Esperar aqui, ele ver se ele reconecta. Gente, se ele demorar um pouquinho mais, eu vou dar uma saída e volto aqui logo em seguida. Ele acabou saindo. Deixa eu ver se eu consigo enviar para ele de novo. A conexão dele não tá boa. Centro da dor. Centro. Deixa eu ver se ele responde. Então, só contextualizando, a gente, toda vez que tem um processo de lesão, chama novamente, estou chamando, Mira. Vou ver se ele... Acabei de fazer uma ligação de vídeo chamada com ele, até que tá tudo bem, mas ao vivo essas coisas acontecem. Ver se ele volta aqui. Aguardando ele. Aí. Deu a caidinha. Voltou. Rapaz, as pessoas que você está convidando para a live não tá com uma conexão muito boa não, viu, cara? Acontece, bicho. E é porque tem muita gente usando também a Instagram nesses horários também. É Mas verdade, vamos né? lá. E Sim, aí, como você como estava assim, falando, informação silenciosa, Maestro? pois parece impossível, né? Mas eu garanto que extrapolando aí, muito mais do que 70% da população apresenta uma condição como essa. 70%. É muita gente, pô. Eu E estimo como sendo muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina. Então, aquelas pessoas que andam por aí, que a gente acha que não tem problema algum, certamente ela está caminhando aí para lá na frente ela apresentar uma inflamação, um quadro de dor persistente, dor intensa, que cedo ou tarde pode ser deflagrada aí por um gatilho, né? a Mas, gente pode elencar alguns grupos, né, Maestro, de pessoas exatamente. que a gente visualiza como potenciais pessoas que vão desenvolver um processo inflamatório, antes mesmo dela apresentar um quadro de dor verdadeiro, né? A exemplo daquelas pessoas que apresentam sobrepeso, obesidade, doenças crônicas degenerativas, aquelas pessoas que estão numa faixa etária caracterizada como do idoso. Inclusive, tem uma expressão em inglês que é muito típica para associar a inflamação
ao envelhecimento, que é inflammation, que é aquela inflamação que acomete principalmente ao processo, que é comum ao processo de envelhecimento. Aham. E dentro desse contexto aí, essas pessoas elas vão ter características bioquímicas que as configuram dentro dessa qualificação aí de inflamação, né? Hum. Que é o Uma que a pessoa gente que foi tem. nossa professora Alba Lúcia, que dá um oi pra ela, porque é um privilégio ter ela aqui na nossa live. Verdade, viu? Verdade. Albo, um abraço. É muito bom ter você por perto, mesmo que virtualmente, não é? Mas é uma honra, né? Contar com a presença da professora aí, Alba, e sempre é muito carinhosa quando a gente se encontra. Então, É, essa questão bioquímica aí, eu não queria falar agora, porque assim, fica um pouco pesado falar de bioquímica, falar dessas coisas, mas eu sempre gosto muito de falar por intermédio de comparações, analogias, para que as pessoas possam entender melhor, inclusive aquelas pessoas que não são da área, né? Muitas vezes isso é o que facilita a comunicação com o paciente. A gente precisa fazer com que ele entenda, por mais denso que seja o assunto, ele precisa entender um pouco mais a fundo sobre o que é que provoca a sua dor, o que é que tem relação com a sua dor e como ele pode ajudar, né? Como ele é protagonista do seu tratamento ao invés do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro, porque ele precisa complementar o tratamento em casa, né? exatamente, mas aí tá um ponto muito importante que você acabou de falar. É um assunto assim denso, mas, por exemplo, se a gente fala que o paciente tem esse estágio de inflamação silenciosa de baixo grau, que só exames muito específicos poderiam detectar, mas que isso pode contribuir para a persistência da dor dele. Mas aí a gente não vai falar só do problema, né? Porque existem estratégias para que ele saia dessa condição, mas ele precisa entender a linha de base, o porquê ele está, porque a partir desse problema estabelecido, que ele vai entender, então é isso mesmo que eu preciso fazer para sair desta condição. Né? Então a questão aqui não é só falar do problema, né? Mas falar os gatilhos, não só os gatilhos que vai desencadear para que ele comece a sentir Exatamente, essa dor persistente, mas o que ele vai precisar fazer para sair dessa condição, amenizar essa condição. exatamente, exatamente. É Então, por aí. a perspectiva da gente na nossa live de quarta-feira, né, que esse aqui é só uma prévia, só um spoiler, é falar desses principais tipos de inflamação. Aquela inflamação aguda que você trata, às vezes, com anti-inflamatório, corticóide, e os riscos de fazer esse tipo de tratamento sem nenhuma prescrição ou critério. Porque, olha o risco, né, mas porque tem muita gente que o anti-inflamatório não é controlado o uso, né? Você pode ir ali na farmácia agora comprar um nimesulida, um diclofenaco de sódico, enfim. Você vai lá quantas vezes você quiser, compra quantos quiser. E isso às vezes vai gerar uma bomba, uma cascata de efeitos que vai te empurrar ainda mais para essa tal de inflamação, né, crônica e inflamação silenciosa. Mas ainda dessa tal inflamação silenciosa e estratégias que a gente pode fazer para sair dela, né? Exatamente, exatamente. Pois E a é, fisioterapia tem alguma coisa para fazer por esse pessoal? tem mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Se a gente entender primeiro em que contexto esse paciente se encontra, em que situação clínica ele se encontra, se ele apresenta, por exemplo, dislipidemias, se ele apresenta uma taxa de triglicerídeos elevada, que é muito comum, por exemplo. A gente pode, entendendo quais são as causas e consequências disso, a gente pode fazer um programa de exercícios para que esse paciente possa se auto-gerenciar, fazer um autogerenciamento do seu problema para que ele possa, inclusive, apresentar uma melhora nessa situação clínica.
Só que, obviamente, a gente não trabalha com medicamentos, a gente trabalha com alopáticos. Então, a gente trabalha com o movimento. E o movimento No- também é bom para isso. E é bom que se diga nos tempos de hoje que existe muita evidência científica falando sobre o efeito de exercícios aeróbicos, efeito de exercícios utilizando grupos musculares específicos, por exemplo, para alcançar um objetivo final que seria de melhorar essa situação clínica aí do paciente de uma maneira geral, melhorando aquela tela que eu falei do início, né? Muitas vezes, se eu vou pintar um quadro e a tela está toda suja, então seria melhor a gente primeiro limpar essa tela ou, juntamente com o tratamento, com a pintura que a gente vai fazer. O vídeo do Maestro deu outra travada aqui. Ver se ele volta aqui para dar as informações finais. Pronto, voltou, Maestro. Voltou. Tudo certo? Tudo certo. Deu para Então, compreender mais ou menos das travadas e idas e às vezes acelera sim, demais. sim. Sim, sim. Então a gente tem muito para discutir, né, na quarta-feira, às Tem oito e sim. meia. Não falando desses processos de formação, mas também não só do problema, né? É importante a gente falar da solução. E aí a gente vai falar das prováveis soluções e como é que você pode chegar até ela ou guiar um paciente até essa solução, né? Então, amanhã eu vou estar abrindo uma caixa de perguntas aí nos stories. E aí a gente vai ter o prazer de estar tentando responder, porque a gente não sabe de tudo, mas a gente vai procurar saber, né? Cada vez mais estudando mais, aprendendo mais. Com Mas certeza. quarta-feira a gente está aqui 8h30, né? Entre idas e vindas que o Instagram fornece, a gente com paciência vai chegando lá. É Palavras, verdade. considerações finais, Maestro, alguma coisa a mais? É isso. Eu tinha um segredo para contar, só vou contar na quarta. Eita! Quem não tem paciência, que fica preocupado, né, com segredos e tudo mais, é curioso, aquele curioso vai ter que ficar na quarta para. Verdade. Mas segredo é bom, né? Essa Quarta-feira vai ser informação é muito bom, boa, vai ser imperdível. Não percam. show de bola. Então valeu, pessoal. Compartilhe, por favor. A gente tá tanto no meu feed como no de Maestro, tá a divulgação também Repete, por desse. favor, Zé. Pedindo para o pessoal compartilhar. Tanto no meu feed como também no seu, né, no seu perfil, tem a divulgação, manda aí pro pessoal que vocês acham que pode importar esse assunto, né? Compartilha aí que a gente vai estar juntos discutindo, ajudando outras pessoas. Beleza? Beleza, beleza, Parece que beleza. tem, Vamos lá. eu acho que tem Vamos gente, junto. já tem gente pessoal curioso aí que falou que tem surpresa e não disse a surpresa, né? Só na quarta. Vai ter que aguardar até lá. Valeu, Maestro. É isso Vou aí. encerrar aqui, pessoal.